Bom dia a todos. Vamos fazer como na missa da Igreja Católica, né? Onde o Goshōten de Jesus é feito relembrando os passos da vida dele. Então, vamos relembrar os passos da vida de Meishu-san. 1982, 23 de dezembro, nasce em Tóquio, Asakusa, no bairro de Hashiba, quadra 2, número 2, distrito de Daito. Aos 14 anos, conclui o curso básico da escola primária de Asakusa. Aos 15 anos, entra no curso preparatório da Escola de Arte de Tóquio. Meio ano depois, deixa-o por causa das doenças na vista. Posteriormente, contrai pleuresia por 2 vezes, acometido também de tuberculose e desenganado pelos médicos, restabelecendo-se com uma dieta vegetariana. Aos 20 anos, morre Shizu, sua irmã mais velha. 1905, aos 23 anos, morre Kisaburo, seu pai. Logo em seguida, abre a loja de miudezas Korindo, na rua Yaeas, quadra 2, distrito de Chuo, em Tóquio. 1907, aos 25 anos, abre a loja Okada, atacadista de objetos de adorno, na quadra 1, no bairro de Kyobashi. Em junho, casa-se com Ai Harataka. Visita Okakura Tenshin, em Izura, no estado de Ibaraki. E a partir dessa época, durante cerca de 10 anos, contrai várias doenças. Aos 27 anos, expõe adornos para o cabelo na exposição de artigos infantis, promovido pela loja Mitsukoshi, e recebe o prêmio de bronze. Aos 30 anos, no ano de 1912, a 25 de maio, falece Tori, sua mãe. Aos 32 anos, expõe adornos para cabelos na exposição Taisho, realizado no Parque Ueno, em Tóquio, e recebe o troféu de bronze. Nessa época, inicia-se a transição com a loja Mitsukoshi. Transação. Aos 33 anos, inventa o diamante Asahi, requerendo patente desse artigo em 10 países. Além disso, obtém patente de 11 novos produtos. Em 1916, com 34 anos, pensa em fundar um periódico que combatesse os males sociais e se empenha em corrigi-las. Inicia vários negócios para conseguir esse capital. 1919, primavera de 1919. Banco Soco abre falência e o fundador passa por várias dificuldades. 11 de junho, morre Taka, sua esposa. Dezembro, segundo matrimônio com O Tayoshi. 1920, aos 38 anos, transforma a loja Okada em sociedade anônima. Logo a seguir, o mundo entra em crise financeira e o fundador sofre um grande prejuízo. Em junho, ingressa na religião Oomoto. Em 11 de outubro, nasce a filha primogênita. Aos 41 anos, no dia 1º de setembro, sofre novamente grande prejuízo por causa do grande terremoto ocorrido na região leste da ilha principal do arquipélago japonês. E dia 3 de outubro morre Michimaru. 2 de dezembro nasce Mihomaru, o segundo filho. Aos 44 anos, dezembro, através da revelação divina, conscientiza-se da sua própria missão, alcançando o estado de Kenshin Jitsu.
Quer dizer, aí o nascimento de Meishu Sama, né? 46, 4 de fevereiro. Deixa a administração da loja Okada a cargo de funcionários para dedicar-se de corpo e alma à obra divina. 23 de maio de 1929. O dragão dourado, guardião de Kannon, torna-se também o guardião do fundador. 1931, 15 de junho. Aos 49 anos de idade, recebe no topo do Monte Nokogiri, no estado de Chiba, a revelação sobre a transição da era da noite para a era do dia no mundo espiritual. Aos 52 anos, no dia 1º de maio, abre a Ojin-do e inicia o tratamento espiritual de digipuntura, no estilo Okada, no bairro de Hiraga, na quadra 1. Dia 15 de setembro, deixa a religião Oomoto. 11 de outubro, manifestação milagrosa da imagem de Kannon de 1000 braços na foto espiritual. 17 de novembro, conclui o quadro da imagem de Kannon de 1000 braços. É aquele que nós temos no Soreisha, né? 4 de dezembro, compõe a oração Zengen Sanji. Dia 23 de dezembro, o culto provisório da instituição Dai Nippon Kannon Kai. Em 1935, aos 53 anos de idade, 1º de outubro, adquire a mansão número 3 do bairro de Kaminoge, distrito de Setagawa, em Tóquio. Ali instala a sede geral da Dai Nippon Kannon Kai. Denomina a Gyokusenkyo e posteriormente Solar da Montanha Preciosa. E dia 10 de outubro, o culto de oficialização da sede geral no Solar da Montanha Preciosa. 1936, com 54 anos de idade, dia 28 de julho, recebe da Delegacia de Polícia Metropolitana a ordem de proibição da prática de tratamentos. Consequentemente, houve a dissolução natural da Dai Nippon Kenko Kyokai. 6 de agosto, é detido pela Delegacia de Omiya do estado de Saitama. 1937, 22 de outubro, anulada a ordem de proibição da prática do tratamento. Aos 62 anos, 5 de maio, muda-se para a Solar da Montanha Divina em Gora, Hakone. E logo, dia 5 de outubro muda-se para o Solar da Montanha ao leste, em Atami. Aos 63 anos, 1945, adquire o terreno localizado no Monte Izu, em Atami, que é a terra sagrada em Atami. Aos 64 anos, 15 de agosto, a conclusão do Kanzentei, Solar da Contemplação da Montanha. 30 de agosto, instituição da Nippon Kannon Kyodai, Igreja Kannon do Japão. Aos 66 anos, 1948, outubro, instala a sede provisória do bairro de Shimizu, em Atami. 30 de outubro do mesmo ano, instituição da Associação Miroku do Japão. 1949, aos 67 anos, conclusão de Sorin-ryo, posteriormente denominado Nikoden. Aos 67 anos, 27 de agosto, Criminal Investigation Division das tropas de ocupação da investigação investiga as instalações da igreja sob suspeita de que elas escondiam barras de ouro e diamante. 1950. O Meishu Sama passa a denominar-se Meishu, Senhor da Luz. 13 de abril, ocorre um grande incêndio em Atami e a sede provisória de Shimizu é poupado desta catástrofe. 8 de maio, são investigadas as instalações da igreja sob a acusação de suborno. 29 de maio a 19 de junho.
Meishu Sama é preso sob a acusação de suborno. 15 de junho. Ocorre um fenômeno divino durante a prisão na delegacia regional de Ihara, no estado de Shizuoka. E no verão desse ano, a conclusão do Sangetsan, casa de cerimônia de chá do Monte da Lua. E a 23 de dezembro do ano de 1950, o estabelecimento do método Jorei e mudança da sede provisória para o bairro de Atami. Aos 69 anos, 22 de maio, faz a palestra intitulada A Criação da Civilização. 29 de maio, primeira viagem missionária à região oeste da ilha principal do arquipélago do Japão. A partir dessa data, até 1954, realiza várias viagens missionárias, principalmente na primavera. 1952, aos 70 anos, no dia 15 de junho, dia do paraíso, conclusão do Museu de Arte de Hakone. E dia 18 de outubro, adquire o terreno localizado às margens do lago Hirosawa, em Saga, em Kyoto, a terra da tranquilidade. 11 de fevereiro de 53, início da difusão na América do Norte. E o culto comemorativo da conclusão do Reino do Céu na terra de Hakone. Aos 72 anos de idade, em 1954. 4 de fevereiro, adquire o biombo de ameixeiras com flores vermelhas e brancas, da autoria de Ogata Kori. 19 de abril, tem uma purificação com sintomas semelhantes ao de derrame cerebral. Dia 15 de junho, realiza no templo a cerimônia de comemoração provisória da vinda do Messias. No dia 9 de novembro, entrevista com os repórteres. E dia 11 de dezembro, a conclusão do Palácio de Cristal. E pernoitando nesse palácio, nessa noite de 11 de dezembro. 1955. Aos 73 anos. 4 de fevereiro, realiza o culto da primavera no templo, encontrando-se pela última vez com os fiéis. 8 de fevereiro, adquire o pote das glicínias, de autoria de Nomura Ninsei. E 10 de fevereiro, Goshoten, de Meishu Sama. Às 15 horas e 33 minutos, no solar da nuvem de esmeralda. Quer dizer, bem resumido, todos os acontecimentos assim marcantes, mas do olhar das pessoas que estavam por perto, olhar das coisas praticamente assim visíveis, né? Os acontecimentos aqui não relata nenhum acontecimento assim da parte dele espiritual, dos acontecimentos, né? Dos fenômenos espirituais, do trabalho espiritual, né? Dessa parte que ele fez paralelo, né? Ao mundo material que ele estava. Por coincidência, esse ano caiu juntamente com o Carnaval o Goshoten de Meishu Sama. Uma vez estava o reverendo em companhia do amigo dele de uma outra religião budista, conversando sobre vários assuntos, quando no noticiário da TV apareceu o Brasil, apareceu a festa de Carnaval. Aí esse amigo dele, que tem uma faculdade de visão muito apurada, olhou para a festa de Carnaval e falou assim:
Poxa, que coisa incrível, né? Esse é o estado em que o ser humano, quando alcança o Kenshin Jitsu, quando alcança a iluminação, né? Essa alegria plena, sem limites e uma alegria tamanha que não cansa o corpo. Eles conseguem sambar, né, os 4 dias do carnaval, virando dia e noite, com uma alegria, com uma disposição impressionante. Aí esse amigo do reverendo falou isso, que realmente esse é o estado que, quando alcança a iluminação, você alcança para a eternidade esse estado. Nada cansa, tudo é diversão, né? No caso de Meishu Sama, ele fez tudo isso, né? Essa vida, mas com muita diversão, né? Com muita alegria. Ele acordava cedo, ia até as 2 da madrugada, né? Todo dia. Ele só não ia mais porque os dedicantes não aguentavam. Mas tamanha era a vontade, tamanha era a alegria, esse estado de iluminação, né? Então, dá para ver, Meishu Sama ascendeu com 73, mas ele fez trabalho com mais de 100 anos, com certeza, de tamanha velocidade, tamanha intensidade, né? Então não é o tempo, e sim a intensidade da vida que ele teve, né? E nós temos essa oportunidade de tentarmos, né, essa elevação espiritual, para que a gente consiga essa energia infinita da iluminação, né? Porque só assim o cansaço não vem, só assim você consegue fazer as coisas com alegria, né? Se a gente está dedicando e ainda estamos cansando, ainda falta espiritualidade para a gente, ainda falta luz para a gente, né? É interessante isso. Tem gente que vai acorda cedo, vai até tarde, ainda quer mais, né? Essa vontade é uma iluminação, né? Porque sabe que o tempo é finito, é limitado, então faz para acabar, faz para, né, concluir. Tamanha a vontade de Meishu Sama de concluir tudo, né? E nós fomos agraciados, né, por ter conhecido o reverendo Nakahashi. E eu penso assim, que antigamente, quando a gente assistia os filmes dublados, né, falava, né, dubladora Guanabara, dubladora Herbert Richards, no começo do filme, né? Essa é da nossa época, né? E o nosso reverendo, foi como um dublador de Meishu Sama. A honra de ser o dublador de Meishu Sama, né? Porque a gente conhece Meishu Sama através da imagem, pelas fotos, pelo poder dele, do Jorei, e pelos ensinamentos, né? E ensinamento a gente acostumou a escutar pela voz do reverendo. E jamais, em nenhum momento, ele quis mudar uma fala nenhuma, né? Porque a função do dublador o que é? É entrar no clima do filme e conseguir, porque dublador também precisa interpretar, precisa ser, né? Porque ele precisa demonstrar na voz
toda a intensidade do que fala. E esse trabalho, geralmente, é um trabalho que ninguém conhece, né? Ah, eu sou dublador do Brad Pitt. Ninguém conhece, né, o dublador do Brad Pitt no Brasil. Do Paul Newman, né, na época. Robert Redford. Eram vozes que ficavam na nossa lembrança, vozes bonitas, e que davam todo um charme ao ator. Então, essa coisa de imitar, né, tem uma conotação muito negativa no mundo atual, imitação. Não, no espiritual a gente tem que imitar. No espiritual a gente tem que copiar. No espiritual não precisa fazer nada novo. É só copiar, é só seguir os passos, né? Claro que a gente não vai chegar ao que Meishu Sama conseguiu, claro, é muito diferente, né? A força. Mas nós, assim, tentamos copiar, imitar, né? Sem vergonha de qualquer, sem receio de tentar fazer algo autêntico. Não precisa, né? Nesse ponto, muitas coincidências aconteceram com o reverendo. Um kata, né? No Japão tem a palavra kata. Aqui no Brasil, uma tradução ideal seria protótipo, forma, molde. Meishu Sama, 3 terras sagradas. Hakone, simbolizando o fogo. Atami, simbolizando a água. E Kyoto, simbolizando a terra. Aqui no Brasil, o reverendo nos ensinou que aqui, em Ibiúna, nas montanhas de Ibiúna, equivalente a Gora, até a altitude é bem parecida, 650 metros, bem parecida com Gora, nas montanhas, representando o fogo. Atami, no Japão, no mar, mas nas montanhas do mar. Então tem toda aquela visão da Baía de Atami. O equivalente nosso seria Ribeirão Pires, onde também uma visão da represa faz lembrar, né, a ideia de Atami. Em Kyoto, terra sagrada no Japão, o equivalente nosso como Santa Catarina, ali. Uma região muito parecida com o relevo de Kyoto. Justamente rodeados de montanhas e com muito arrozal, né? E o clima muito parecido com o de Kyoto. Muito calor no verão, muito frio no inverno. As estações bem distintas, né? Quando teve o Goshoten de Meishu Sama, em Atami, houve um estrondo tão forte que as pessoas que trabalham com isso, que é os meteorologistas, não souberam dizer o que foi isso. Mudança atmosférica, deram vários nomes ao fenômeno. Mas que o reverendo explica que foi como um foguete, né? Ele falava do jeitinho dele, ele falava que a Terra segura muito o homem, né? Que a Terra, a força da gravidade é muito grande, né? A força que atrai a matéria. Então o corpo fica meio que preso à Terra. Então no Goshoten, aquele estrondo seria como um foguete, a explosão de um foguete para ascender aos céus. Explicando, né? Isso ele explicou no dia Goshoten de Meishu Sama de 2010. E coincidentemente, só
só estava o marceneiro em Ribeirão Pires. No dia do falecimento do reverendo também, ele escutou um estrondo muito grande. Ele sabia que não era trovão. Ele sabia que não era. Ele pensou que tinha estourado um transformador, alguma coisa. Eu não sei. Mas uma coincidência interessante. Foi no horário da ascensão, no horário do falecimento, no fim da tarde. Aí depois que eu conversei com ele, então eu sei o que foi. Ele mesmo falando para mim, então aquilo foi o reverendo. Quer dizer, essa conclusão dele já. Então, a gente seguir os passos de Meishu Sama é entrar nessa energia, né? Na energia da salvação da humanidade, né? Você conseguir captar, entrar nessa frequência, né? Realmente é difícil, porque na época de Meishu Sama passaram-se 20 anos. Ele disse para os membros que o jorei que vocês ministram hoje era o meu jorei de 20 anos atrás. Quer dizer, o aumento da luz no mundo espiritual continua. Só que, porque imagine, 20 anos naquela época, já se passaram 58, né, que foi falado. O quanto não aumentou? Só que tem um problema. Conforme aumenta no mundo espiritual, nós precisamos também adquirir elevação espiritual, né? Não continuarmos como era antes, né? Porque no começo mesmo era massagem, era aperto. Quer dizer, a matéria era ali, né? O espírito ainda era muito fraco, o espírito do fogo. Então precisava da ajuda material, né? Com o apertar do dedo, Meishu Sama colocava a luz, né? Apertava a luz, né? E conforme a luz, essa que foi falado aqui, na bola de luz, vai aumentando, um dia vai tornar-se o tamanho do globo terrestre. Ele vai aumentando de tamanho. Há necessidade da elevação de nós, Améritos, para podermos alcançar essa plenitude da energia. Então, aí que mora a dificuldade, né? Mas quando a gente consegue, tempos em tempos, quando a gente está bem, a gente consegue, a gente sente a força, né? Então, o nosso esforço maior realmente será essa de nós evoluirmos espiritualmente, né? E Meishu Sama nos deixou vários caminhos, né? Através da beleza, através da arte, através da dedicação com o jorei e através da pura dedicação, né? Própria limpeza, dedicação monetária. Quer dizer, temos vários caminhos, né? E é engraçado, a gente conhece muita gente que está aqui muitos anos, mas talvez a própria pessoa não percebe o quanto ela melhorou. Mas se a gente compararmos do que entrou e do que está hoje, uma grande diferença, né? Então a evolução é uma coisa assim, imperceptível, mas sempre. É como a gente vê uma árvore, não conseguimos ver a evolução diária. Mas se a gente fica 1, 2, 3 anos longe e vamos ver, nós vamos ver uma evolução, um crescimento, né? Eu acho que com todos vocês não estão percebendo o quanto vocês estão melhorando,
o quanto vocês estão crescendo, né? Interessante isso, né? Porque a nossa visão de tempo é muito imediatista, né? Mas para Deus, 1000 anos é um segundo. É um segundo, já pensou? Então ele espera. E cansa de esperar, mas espera, né? Então, a partir do momento que a gente fala, não, vou ser igual ao Meixo Sama, vou segui-lo, vou imitá-lo, vou ser... Já Deus não tem mais medo. Deus não tem mais preocupação nenhuma com ele. Esse já está salvo, né? Aí parte para outra pessoa, né? Vai lá ver outra pessoa. Aí é questão de tempo. Tempo. E se 1000 anos é um segundo, temos bastante tempo, né? Para evoluir. Mas é essa vontade, essa coisa de falar, é esse caminho, né? E agarrar firme e seguir em frente. Essa é a salvação, né? E como Meixo Sama é bom para a gente, ele sempre nos ampara, sempre nos mostra o caminho e sempre nos dá o alento, né? Dando aquela alegria quando a gente está fraquejando, né? Mostra um milagre, a gente reacende a chama, né? Muita gente não entendeu o reverendo Nakahashi, principalmente quando ele ia para o Japão. Ele falava bastante da igreja aqui, falava do que estava sendo feito, de quantos membros tinham e de que estava sendo feito, né? Eu e a minha irmã, a gente às vezes achava que as pessoas que escutavam não gostavam muito, como se está se vangloriando, né, do que é feito dele. Mas pelo lado do reverendo, ele queria muito, muito, muito que as pessoas vissem como o Meixo Sama é maravilhoso. Era só isso. Ele queria... Aí era uma empolgação. Meixo Sama, era uma empolgação tão grande. Mas as pessoas não entendiam. Falaram, ele está se gabando, né? Está lá dos feitos dele. Não. Ele queria que a pessoa entrasse nessa energia, ele queria entrasse nesse movimento, que também conseguisse fazer as coisas sobre-humanas. Porque é uma coisa sobre-humana. Fazer uma coisa, um reino do céu aqui na terra, é algo que tem que ser feito por Deus, né? E ele passava essa alegria, mas muita gente não entendia. Mesmo no Goshoten de 2010, ele falou na palestra de 2010 do dia que ele veio para o Brasil, né? Ele falou assim: as pessoas sempre me perguntam, você não teve medo, né? Vai para um país estranho com dinheiro para 3 meses só de estadia e munidos de 20 orikari. Ele carregou 20 orikari do Japão para cá. O reverendo do Japão falou: eu não tenho dinheiro para te dar. Você leva os 20 orikari, esse é o tesouro que você vai levar para o Brasil. Em nenhum momento ele falou que teve receio, medo. Em nenhum momento. Porque ele quis mostrar que ele sentia Meixo Sama do lado dele. Mas com Meixo Sama do lado, medo do quê? Então, veio com a cara e a coragem. E realmente tudo aconteceu de bom. Nenhuma percalço, só caminho livre. Ele encontrou caminho livre. Interessante, né? Essa certeza era impressionante. E eu, como filho, sou suspeito, né? O pessoal fala que sou suspeito de falar. Não, eu, como filho, não sou suspeito de falar. Porque eu vi ali, né? Todos os passos. E o reverendo era o que vocês conheciam. Ele não tinha dois lados. Ele era nosso reverendo também. Era pai reverendo, né?
e sempre empolgado. Entrava uma obra de arte, esse é maravilhoso, e era uma paixão, e a gente sentava junto, a gente gostava, talvez não pela arte, a gente não entendia tanto, mas pelo sorriso dele, pela alegria dele, emanava alegria, esse é presente de Meishu Sama, esse é presente, e a gente ficava muito feliz. Não imagina como a gente ficava feliz. E realmente todas essas peças, mais para frente, a gente quer fazer um pequeno museu onde as pessoas possam também alegrar junto. Realmente é uma dádiva, realmente muito gratificante mesmo estar aqui com vocês e tocando, o trabalho dele, Ele deixou o trabalho para mais ou menos 3 gerações nossas. Ou mais. Mas ele falava o que tinha que ser e como tem que ser, que bom. Bom porque a gente não precisa pensar muito. Vamos fazer, Só vontade de fazer. O resto, entregar nas mãos de Meishu Sama. Porque muita gente conheceu Meishu Sama. Só que Meishu Sama mesmo falava, é como se ele fosse um elefante e na escuridão todos tateassem o elefante. E uns pegavam na orelha e falavam, é um peixe. Outros pegavam na tromba e falavam, é uma cobra. Outros no rabo e falavam, é uma planta. Mas que realmente ninguém viu como ele era de verdade. Mas que conforme vai clareando, as pessoas vão ver com os olhos, o formato real. Isso não tem dúvida, porque tudo que Meishu Sama nos ensinou é questão de tempo. A gente sabe disso, que tudo virará o que ele disse. É tempo, É lógica, pura lógica, vai encaminhar para isso, Quando ele fala dos próprios médicos não saberem mais o que fazer, deles mesmos não quererem mais nem tratar os doentes. No Japão está acontecendo isso. Vestibular de medicina não tem candidato porque é uma das profissões mais perigosas a pessoa ficar pobre, porque indenizações violentas. E sabe que tudo pode acontecer. Mesmo que ele faça tudo certo. É imprevisível. Tudo pode acontecer com o ser humano. Um simples comprimido morrer na hora. Acontece. É que não é divulgado, mas acontece. Isso tudo aí em 1950, 1940, Meishu Sama já. Na época, é como se fosse um absurdo, porque era a descoberta da humanidade, a medicina moderna. Mas não, Meishu Sama naquela época profetizou, a queda do comunismo. Não, coisa que não acredita em Deus não funciona. E dito e feito, cai. Mesmo que pareça aos olhos uma coisa, aos intelectuais uma coisa certa, uma coisa justa, mas se não tem Deus, não prospera. Dito e feito, eles mesmos dissolveram, o comunismo. Interessante. É questão de tempo agora, só tempo, para realmente a gente ver Meishu Sama na totalidade. E nós vamos estar aqui para isso, para ver esse momento e podermos estar junto com ele. Muito obrigado à presença de todos.
no meio do carnaval, né? E pular de alegria, né? Mas com ele no coração. Porque quando pula sem nada no coração, quarta-feira é uma tragédia, né? É a realidade, é a quarta-feira de cinza mesmo. A pessoa passa um ano, resto na depressão. Porque pensa que alcançou algo, mas depois aquilo se esvainece, né? Então, aquela alegria é verdadeira, mas a essência dessa alegria, né? Então, feliz fim de carnaval para todos e muito obrigado pela presença de todos.